A ação sem esforço. Desejo prosseguir do ponto em que ficamos outro dia. Considero importante compreender a questão da ação e não estou empregando essa palavra em sentido abstrato ou meramente ideativo. Refiro-me ao fato concreto da ação, do fazer alguma coisa. Se está escavando num jardim, ou a caminho do escritório, ou contemplando uma árvore, ou seguindo o movimento de um rio, ou simplesmente caminhando pela estrada, sem nada pensar, observando tranquilamente as coisas. O que quer que estejais fazendo é parte da ação, mas, em regra, nessa ação gera conflito. Ela, por profunda que seja considerada, ou por mais superficial, torna-se mecânica, cansativa, fastidiosa, mera atividade sem significação. Eis porque muito importa compreender o que é a ação. Fazer qualquer coisa, andar, falar, olhar, pensar, sentir, requer energia. E a energia se dissipa quando, na sua mesma expressão, existe conflito. Como se pode observar, nossas atividades, em todos os níveis, geram conflito. Criam em nós uma consciência de esforço, certa resistência, negação, defesa. E é possível, de alguma maneira, agir sem conflito, sem resistência e até sem esforço? É sobre isto que desejo falar-vos nesta manhã. Vê-se o que está acontecendo no mundo. Os computadores, os cérebros eletrónicos e várias formas de automação vão proporcionar ao homem cada vez mais folga. E essa folga vai ser monopolizada pelas religiões e diversões organizadas. Não sei se há muita diferença entre essas duas coisas, mas por ora deixemos-las separadas. Quando o homem dispõe de maior lazer, tem também mais energia, bastante energia. E a sociedade exige que ele utilize essa energia de maneira correta e não antissocial. Para controlar o sentimento antissocial, entrega-se o homem à religião organizada ou a divertimentos de todo o género. Ou irá cultivar a literatura, a arte, a música, outra forma de divertimento. E o resultado é que o homem se tornará cada vez mais superficial. Poderá ler todos os livros do mundo e procurar entender as complicações da teologia, da filosofia, da ciência. Poderá familiarizar-se com certos fatos e verdades da literatura, mas tudo será exterioridade, tal como as diferentes formas de religião e de entretenimento. Afirmam as religiões organizadas que estão buscando as coisas interiores da vida. Porém, elas exigem crença, dogma, ritual, conformismo, como todos sabemos. Ora, a menos que estejamos conscientizados de todas essas condições inerentes à odierna civilização, nossas energias serão por elas consumidas e nossa atenção, por conseguinte, permanecerá superficial. E, por causa dessa superficialidade, continuaremos a ter conflito interior e com outras pessoas, com a sociedade. Em todas as formas de atividade humana, artística, científica, matemática, industrial e em nossas relações com a esposa ou marido, com os filhos, com o próximo, continuará a haver conflito. E todo conflito é desperdício de energia. Para se conseguir a extinção do conflito e, por conseguinte,
A conservação da energia cabe-nos compreender o que é a ação, pois, sem essa compreensão, nossa vida se tornará mais e mais exterior e estaremos cada vez mais vazios interiormente. Isto não é um ponto passível de discussão ou de dúvida. Não está em questão minha opinião contra a vossa. Trata-se de fatos reais. Assim, em primeiro lugar, que é a ação? Como a conhecemos? Todas as nossas ações têm algum móvel, sutil ou óbvio, não é verdade? Ou estamos visando a uma recompensa, ou atuando por medo, ou procurando ganhar alguma coisa. Nossa ação é sempre um ajustamento a algum padrão, a alguma ideia ou aproximação a algum ideal. Conformismo, ajustamento, aproximação, resistência, renúncia. Eis tudo o que sabemos a respeito da ação e tudo isso implica uma série de conflitos. Como já mencionei, comungar com alguma coisa com a qual não nos relacionamos profundamente é sempre um tanto difícil. Eu desejo estar em comunhão convosco em referência a um estado de espírito que é a verdadeira antítese desse conflito que comumente chamamos ação. Há uma ação total, a ação sem conflito, e desejo dizer-vos algo sobre ela, mas não para vós o aceitardes ou o rejeitardes ou serdes hipnotizado por minhas palavras. Uma das coisas mais difíceis, quando um homem está sentado num estrado a falar e outros escutando, se de fato o escutais, é estabelecer a relação correta entre o ouvinte e o orador. Aqui não estáis para seres mesmerizados com uma série de palavras, a tampouco de nenhuma forma desejo influenciar-vos. Não estou fazendo propaganda de uma ideia, nem é minha intenção instruir-vos. Como várias vezes tenho frisado, não há instrutor nem discípulo, há só um estado de aprender e vós e eu nenhuma possibilidade temos de aprender se esperarmos ser instruídos, ser informados sobre o que devemos fazer. Não nos interessam opiniões. Eu não tenho opiniões. O que estou tentando é apenas expor certos fatos e podeis olhá-los, examiná-los por vós mesmos, ou deixar de fazê-lo. Isso significa que vós e eu temos de estabelecer a relação correta de modo que haja não apenas uma comunhão intelectual, mas a percepção total de um fato que ambos examinamos. Não estamos em comunhão um com o outro, porém, antes, em comunhão com o fato e, por conseguinte, o fato se torna mais importante do que vós e eu. Só o fato, e o percebê-lo mutuamente, criará o ambiente ou o clima adequado que não pode deixar de influir profundamente em nós. Assim, eu acho que o escutar uma coisa, aquela corrente ou o sussurro das árvores, os nossos próprios pensamentos e sentimentos, se torna sobremodo importante quando estamos considerando o fato em si e não uma ideia ou opinião sobre ele. Todos sabemos que nossa ação gera conflito. Toda ação baseada em ideia, conceito, fórmula ou visante a um ideal deve inevitavelmente gerar conflito. Isto é óbvio. Se atuo em conformidade com uma fórmula, um padrão, um conceito, estou sempre dividido entre o fato, o que sou e o que penso que deveria fazer a seu respeito. Assim, não há ação completa. Há sempre aproximação a uma ideia ou ideal e, por conseguinte, o conflito é inerente a toda a ação que conhecemos e é um desperdício de energia, um fator de deterioração mental. Observai o estado e a atividade de vossa mente e vereis que isso é verdadeiro. Pergunto agora a mim mesmo: existe a ação sem ideia e, consequentemente, sem conflito? Ou, por outras palavras, deve a ação sempre gerar esforço, luta, conflito? Por exemplo, eu estou falando, e isso é uma forma da ação. Por certo, nesta ação só há conflito
se estou tentando impor-me, procurando tornar-me importante, procurando convencer-vos. Assim, é de suma relevância descobrir, cada um por si, se há possibilidade de viver e fazer coisas sem o mais leve conflito, isto é, se pode haver ação em que a mente permaneça intacta, livre de deterioração, de qualquer forma de distorção. E não pode deixar de haver distorção se a mente, de alguma maneira, está sendo influenciada ou envolvida em conflito, que é desperdício de energia. Descobrir o que ocorre verdadeiramente é para mim de real interesse e também para vós o deve ser, porque o que estamos tentando é averiguar se podemos viver sem sofrimento, sem medo, sem desespero, sem nenhuma forma de atividade que mentalmente nos deteriora. Se é possível, que nos acontece então? O que acontece à pessoa que não é influenciada pela sociedade, que não teme, que não é ávida, invejosa, ambiciosa, desejosa de poder? Para o averiguarmos, precisamos começar por conscientizar-nos do atual estado de nossa mente, cheia de conflitos, aflições, frustrações, perversões, desespero. Temos de estar plenamente conscientes e assim acumular energia. E essa própria acumulação de energia é a ação que purificará a mente de todas as inutilidades que o homem vem amontoando no curso dos séculos. A ação em si não nos interessa. Nós queremos averiguar se existe uma ação que não gere contradição em nenhuma forma. Como vimos, as ideias, os conceitos, as fórmulas, os padrões, os métodos, dogmas, ideais, são os criadores das ações contraditórias. E é possível viver sem a ideia, isto é, sem nenhum padrão, nenhum ideal, nenhum conceito ou crença? Muito importa que nós mesmos o descobramos, pois facilmente se pode ver que o amor não é uma ideia, um padrão, um conceito. Em geral temos um conceito do que é amor, mas esse conceito, evidentemente, não é o próprio amor. Ou amamos ou não amamos. É possível uma pessoa viver neste mundo e ir para o escritório todos os dias, cozinhar, lavar pratos, dirigir seu carro e executar todas as outras ações da vida cotidiana que no presente se tornaram maquinais e causadoras de conflito. É possível fazer todas essas coisas, viver e agir sem ideação e dessa maneira libertar a ação de toda contradição? Não sei se já algumas vezes percorrestes uma rua movimentada ou uma estrada solitária, olhando apenas para as coisas sem pensar. Há um estado de observação sem a interferência do pensamento. Embora estejamos a par de tudo que nos cerca e reconheçamos outra pessoa, a montanha, a árvore ou o carro que se aproxima. Nossa mente não funciona num costumeiro padrão de pensamento. Não sei se alguma vez já vos sucedeu. Experimentai-o numa ocasião em que estiverdes passeando de carro ou a pé. Olhai apenas, observai sem a reação criada pelo pensamento. Embora reconheçais as cores e as formas, conquanto vejais o rio, o carro, o animal, o ônibus, não há reação alguma, porém tão só observação. E esse próprio estado dá assim chamada observação negativa. É a ação.
A mente, então, pode utilizar o conhecimento para executar o que for necessário, mas se acha isenta de pensamento. Quer dizer, não atua por reação. Com essa total atenção, sem reagir, podeis executar todas as tarefas de cada dia. Em geral, estamos sempre pensando em nós mesmos, na manhã, à noite, e funcionando dentro do padrão desta atividade egocêntrica. Toda a atividade dessa ordem, que é apenas reação, leva, inevitavelmente, a várias formas de conflito e deterioração. Mas é possível não funcionar dentro desse padrão e, todavia, viver neste mundo? Não quero dizer viver sozinho numa caverna, entre as montanhas ou coisa semelhante. Pode-se viver neste mundo e funcionar como um ente humano total pela ação desse estado de vazio, se não interpretais erroneamente o uso que estou fazendo desta palavra. Pintando ou escrevendo poesia, ou caminhando para o escritório, ou falando, podeis conservar sempre um espaço vazio interiormente e, pela ação desse espaço, trabalhar. Porque quando existe esse espaço vazio, a ação não gera contradição. Isso é uma coisa que muito importa descobrir e vós mesmo é que tendes de descobri-la. Porquanto ela não pode ser ensinada ou explicada. Para descobrirdes, deveis primeiramente compreender que toda a ação egocêntrica gera conflito e, a seguir, interrogar-vos se a mente pode, em algum tempo, contentar-se com tal ação. Ela poderá satisfazer-se momentaneamente, mas ao perceberdes que em toda a ação dessa natureza é inevitável o conflito, passais a averiguar se existe outra espécie de ação, a ação não conduzente a conflito, e então, inevitavelmente, descobrireis que ela existe. Surge assim a questão: por que é que estamos sempre à procura de satisfação? Em todas as nossas relações e em tudo o que fazemos, existe sempre o desejo de preenchimento, a busca de prazer e o desejo de conservar esse estado de prazer. O que chamamos descontentamento só se apresenta quando as coisas não nos satisfazem, e esse descontentamento só serve para gerar outra série de reações. O indivíduo que encara os fatos com seriedade e que percebe tudo isto, como há milénios vivem os homens em completa confusão e aflição, e sem nunca haver uma ação integral, deve por si mesmo descobrir se é capaz de viver sem se deixar contaminar pela sociedade. E isso ele só poderá descobrir quando estiver livre da influência social. Refiro-me a um estado livre da estrutura psicológica da sociedade, constituída de avidez, inveja, ambição e desejo de importância pessoal. Uma vez compreendida e posta de lado essa estrutura, o homem acha-se livre da sociedade. Poderá continuar a ir para o escritório, trajar calças, etc. Mas já estará livre daquela estrutura psicológica que tanto lhe deforma o espírito. Atinge, em suma, um ponto em que descobre por si próprio que a libertação da influência social é uma completa inação. Esta inação significa a ação total que não engendra contradição e, por conseguinte, deterioração. Já disse o que desejava dizer nesta manhã e agora talvez possamos discuti-lo ou podeis fazer perguntas sobre o que foi dito. Pergunta: podemos conservar nossos empregos e trabalhar sem competição? Krishnamurti: não podemos, senhor. Podeis frequentar o escritório e conservar vosso emprego sem competir?
Não me cabe dizer se o podeis ou não. O que deveis trabalhar sem competir. Mas só vós podeis ver os efeitos do espírito de competição. Ele gera antagonismos, medo, um cruel empenho em alcançar vossas pretensões espirituais ou mundanas. Vedes tudo isso e perguntais a vós mesmo se é possível viver neste mundo sem competir. Isso significa viver sem comparar. Significa fazer o que realmente gostais de fazer, o que, sobremodo, vos interessa. Ou se vos vedes preso a um emprego de que não gostais, por terdes responsabilidades, significa que deveis descobrir como exercer esse emprego eficientemente sem competir. E isso requer muita atenção, não achais? Tendes de estar sumamente vigilante por cada pensamento, cada sentimento em que vós se manifestam, porque do contrário estareis meramente impondo a vós mesmo a ideia de que não deveis competir, o que se torna mais um problema. Mas podeis tornar conhecimento de tudo o que a competição implica. Perceber verdadeiro significado e como gera conflito incessante. Compreendes que a competição inevitavelmente conduz o homem, ainda que se verifique considerável progresso, o que se costuma chamar progresso, e maior eficiência na competição, ao antagonismo, à falta de afeição. Se perceberdes tudo isso, então, como resultado dessa percepção, atuareis competindo ou não competindo plenamente. Interrogante. Não creio que uma ação que se repete seja necessariamente fastidiosa. Krishnamurti. Deveis saber que se está começando a verificar que um homem que trabalha numa fábrica fazendo a mesma coisa repetidamente, não é uma entidade muito produtiva. E dizem-me que na América se está agora experimentando em certas fábricas dar aos trabalhadores a oportunidade de aprender ao mesmo tempo que exercem suas atribuições. O resultado é que o seu trabalho se torna menos monótono e, por conseguinte, mais produtivo. Ainda que nos dê muito prazer fazer uma certa coisa, se prosseguimos incessantemente na mesma ação, ela se torna rotineira e cansativa. Pergunta. E que dizeis a respeito do artista? Krishnamurti. Se o artista está meramente repetindo, por certo, já não é artista. Parece-me que estamos confundindo as duas palavras, repetição e criação. Será que estamos? Que é a criação? Interrogante. Um homem que faz bons sapatos é criador. Krishnamurti. Fazer bons sapatos, cozinhar, pão, gerar filhos, escrever poesias, etc, etc. Isso é criação. Por favor, não concordeis nem discordeis. Um minuto. Interrogante. Não percebo como é possível viver-se num espaço vazio. Krishnamurti. Minha senhora, parece que nos estamos desentendendo. Lamento. Provavelmente isso se deve à minha escolha de palavras, que pode não ser tão boa como deveria ser, e talvez não compreendeis exatamente o que entendo por vazio, mas estávamos falando sobre criação. Ouvi dizer que em certa universidade estão ensinando o que chamam literatura criadora, pintura criadora. Mas pode-se ensinar a ser criador? A contínua prática de determinada coisa pode suscitar o espírito criador? Pode-se aprender de um professor a técnica de tocar violino? Mas é óbvio que a técnica, por si só, não faz do homem um gênio. Já quando a pessoa tem aquela criatividade, ela produzirá a técnica e não vice-versa. Isto é, a técnica não pode gerar um ânimo criador. Em geral, pensamos que, adquirindo a técnica, encontraremos outra coisa, o poder de criar.
Consideremos um exemplo muito simples, embora todos os exemplos sejam precários. O que é a vida simples? Vida simples, dizemos, é ter poucas posses, comer pouco, ter minguados, haveres e abster-se de fazer isto ou aquilo. Na Ásia, aquele que anda de tangas e só toma uma refeição diária é considerado um homem de vida simples. Mas, interiormente, esse homem pode estar em ebulição como um vulcão, ardendo em desejos, paixões, ambições. A vida simples desse homem é meramente uma ostentação que todos podem reconhecer e dizer que homem simples. E esse é o verdadeiro estado da maioria dos santos. Exteriormente apresentam simplicidade, porém interiormente são homens ambiciosos que disciplinam a mente, que se obrigam a ajustar-se a um certo padrão, etc. Assim, eu acho que a simplicidade deve, primeiro, vir de dentro e não de fora. Analogamente, a criação não pode verificar-se por meio de expressão. Temos de achar-nos no estado de criação e não de buscar a criação através da expressão. Achar-se no estado de criação é o descobrimento do Supremo. E isso só pode acontecer quando não há atividade do eu, em nenhum sentido. Voltando ao que disse aquela senhora sobre o vazio, em regra, embora em exterior relação uns com os outros vivemos no isolamento, mas não é sobre esse isolamento que falo. Vazio é coisa totalmente diferente de isolamento. Deve haver vazio entre nós para que possamos ver um ao outro. Deve haver espaço mediante o qual posseis ouvir o que estou dizendo e vice-versa. Da mente por igual, o espaço precisa existir, isto é, ela não deve estar atravancada de tantas coisas que nenhum espaço resta. Só quando há espaço dentro da mente, o que significa não haver atividade egocêntrica, só então é possível saber o que é viver. Mas viver no isolamento, isso não é possível. Pergunta: podereis dizer mais alguma coisa a respeito da energia? Krishnamurti: qualquer coisa que se faça, até a mais insignificante, requer energia, não é verdade? O levantar-se e sair deste pavilhão, o pensar, o comer, o conduzir um carro, toda a espécie de ação exige energia. E, ordinariamente, ao fazermos alguma coisa, há em nós uma forma de resistência que dissipa energia, a não ser que a ação nos proporcione prazer, caso em que não há conflito nem resistência na continuidade da energia. Como já disse, precisamos de energia para estarmos completamente atentos, e nessa energia não há resistência, porquanto não há distração. Mas se ocorrer distração no momento em que desejais concentrar-os numa coisa e ao mesmo tempo olhar pela janela, há uma resistência ou um conflito. Ora, o olhar pela janela é tão importante como o olhar para outra coisa qualquer, e com a percepção dessa verdade não haverá então distração nem conflito. Para teres energia física, deveis naturalmente tomar alimentos adequados, ter a justa proporção de repouso, etc. Isto vós mesmos podeis experimentar e não há necessidade de o discutirmos. Mas existe também a energia psicológica, a qual se dissipa de várias maneiras. Para ter essa energia, a mente busca estímulos, frequentar a igreja, assistir a partidas de futebol, entregar-se à literatura, ouvir música, etc. Todas essas coisas vos estimulam, e se o que desejais é ser estimulado, isso significa que, psicologicamente, sois dependente. A busca de estímulo implica dependência de alguma coisa. De uma bebida, uma droga, um orador, ou de entrar numa igreja. E, por certo, o depender de estímulo não apenas embota a mente, mas também ocasiona dissipação de energia. Assim, para conservarmos nossa energia, deve desaparecer toda a espécie de dependência ou de estímulo. E para desaparecer a dependência, precisamos conscientizar-nos dela.
Se para ter estímulo a pessoa depende de sua mulher ou de seu marido, de um livro, de seu carro, de ir aos cinemas, qualquer que seja o incentivo, deve, em primeiro lugar, perceber isso. O aceitar simplesmente os estímulos é com eles viver. Dissipa energia e deteriora a mente. Mas, cientificando-nos dos estímulos e do significado que têm em nossa vida, poderemos livrar-nos deles. Pelo autopercebimento, que não é autocondenação, etc. Porém, estar simplesmente cônscio, sem escolha de si próprio. Pode o homem conhecer todas as formas de influência, todas as formas de dependência, todas as formas de estímulo. E esse próprio movimento da ação de aprender dá-lhe a energia necessária para libertar-se de todas as dependências e de todos os estímulos.